Olá, você que nos acompanha, segue aqui mais uma dica rápida de direito de trânsito para você, trazendo hoje uma questão que já mencionei, anteriormente em relação às faixas exclusivas de ônibus aqui na cidade de Aracaju. A grande pergunta que me fizeram foi: já está funcionando, já não está? As pessoas que transitarem por ali, por exemplo, os condutores de outros veículos que não de ônibus, já podem ser autuados? Já existe a fiscalização? Pois bem, essas respostas trarei para vocês a partir de agora. Mas antes, tenhamos presente aquilo que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito, quando fala de faixas exclusivas, ele vai trazer lá um rol, no artigo 184. E lá no inciso 3º deste artigo, vai trazer justamente que existem essas faixas, que devem ser regulamentadas, e que são exclusivas para, no caso aqui, esses ônibus. Ônibus aqui, porque é um meio de transporte coletivo. E vai dizer que ela só pode ser invadido por outro veículo. Portanto, só outro veículo que não seja ônibus coletivo só pode ir por essas faixas em caso de força maior e com a autorização da autoridade competente. Obviamente, aqui nós sabemos que força maior, motivos de força maior, são sempre aqueles casos que, embora previstos, mas são impossíveis de serem impedidos. São situações tanto humanas quanto situações, digamos, que fogem à nossa realidade humana, como temporais, etc. Ou uma situação humana. Imagine que um condutor ele tem que invadir essa faixa exclusiva porque a fim de evitar um acidente. Nesse caso aqui, nós teríamos, portanto, uma situação de não cometimento de infração, já que temos aqui uma situação de força maior. Mas aqui em Aracaju, já está sendo fiscalizado? E a resposta é não. Ainda não está sendo fiscalizado. Por que não está? Porque ainda existem pendências, sobretudo na questão dos terminais, das paradas de ônibus. Observe que os ônibus ainda não estão seguindo aquilo que foi estabelecido. E eles estão ainda transitando pelas vias normais, isto é, pelas faixas que outros veículos transitam, sempre à direita. Então, ainda não está funcionando, porque ainda não foi acabado todo o projeto. E algumas pessoas dizem, mas por que já está sinalizada? Sim, a sinalização ela deve ocorrer porque a obra tem que chegar ao seu término, E quando finalizar os pontos, as paradas de ônibus, ali já tem que estar devidamente sinalizado, como determina a legislação, mas ainda não está sendo fiscalizado. E outra coisa que é interessante observar é que os veículos de aplicativos não têm autorização para transitarem nessas faixas. Isso mesmo, porque algumas pessoas questionam, mas será que os veículos de aplicativos não poderiam transitar por essas faixas onde transitam também os ônibus, os coletivos? Não tem autorização, salvo determinação local da autoridade competente. A exemplo de São Paulo, por exemplo, lá os motoristas de aplicativos, eles também têm essa autorização para transitarem por essas faixas. Aqui em Aracaju, não existe, pelo menos até o momento, nenhum indício de que isso vai ocorrer. O que existe é que as faixas são exclusivas para ônibus, para aqueles veículos chamados ônibus, que transportam pessoas, são os coletivos, daí o nome coletivos, porque transportam várias pessoas. E para finalizar, temos presente ainda que essa infração é gravíssima. Então, o cometimento dessa infração gera 7 pontos no prontuário do condutor e ainda terá que pagar uma multa no valor de R$ 293 e alguns centavos. Alguém pode pensar, mas é pouca pontuação, 7 pontos, ou o valor é muito baixo? Sim, mas imaginemos que a pontuação considerada para fins de suspensão do dirigir, ela conta muito quando da sua natureza gravíssima, porque nós sabemos que com a reforma do código, para que alguém possa responder a um processo de suspensão por pontuação, basta que cometa 2 infrações gravíssimas, atingindo aí 20 pontos com 2 infrações gravíssimas. Portanto, é importante estar atento e obedecer a sinalização, a regulamentação e, se não for coletivo, se não for ônibus, transitar sempre pelas outras vias e não pela via exclusiva. Ok? Respondido, essa foi a nossa dica de hoje e fique atento e obedeça sempre a sinalização de trânsito.